Olá pessoal, bom dia. Então vamos continuar nossa aula sobre desenvolvimento ágil. Na última aula nós estudamos esse método ágil Scrum. Na verdade fizemos o resuminho, fizemos o gráfico, eu resumi para vocês como é que o Scrum funcionava dentro do desenvolvimento ágil. A gente sabe que o desenvolvimento ágil ele só pode ser considerado o desenvolvimento ágil se ele existir métodos ágeis, ou seja, sem métodos não existe desenvolvimento ágil. Para que possa existir o desenvolvimento ágil, é necessário existir métodos. E aí nós estamos trabalhando com dois métodos, o Scrum e o XP. Né? Na última aula nós não estudamos o XP, a gente fez o resuminho, mostrei o gráfico como é que funciona do Scrum e hoje eu vim destrinchar um pouco mais o Scrum em mais ou menos 3 aulas nessa semana, em 2 aulas, tá? Então, para que o Scrum, esse método ágil, seja considerado o chamado Scrum, ele existe 3 práticas fundamentais para o Scrum. A terceira eu não coloquei nesse slide, na próxima aula a gente vai ver a terceira, então eu vou pontuar só esses dois, né? Para que ele possa ser considerado o Scrum, ele tem é, 3 práticas, tá? Vou pontuar dois. Papéis, o que são esses papéis? São pessoas envolvidas no projeto. Quem são as pessoas envolvidas no projeto? Tá? Então, o Scrum ele tem uma prática fundamental. Ele tem que envolver pessoas. E quem são essas pessoas? É o Scrum Master, o proprietário do produto e o time, a Dev Team, tá? Ele também, para ser considerado uma prática, para ele ser considerado o Scrum, ele tem outra prática fundamental, e são os eventos. O que acontece durante essa metodologia? Aí nós temos, dentro desses eventos, o planejamento da sprint, a execução da sprint, as reuniões diárias, a revisão de cada sprint e a retrospectiva de todo o processo da sprint, tá? Então, para que o Scrum ele possa ser considerado uma prática fundamental, ele possa ser considerado o Scrum, ele tem 2 práticas fundamentais, que são os papéis, que são as pessoas envolvidas dentro do processo do Scrum, e os eventos, que são os acontecimentos que acontecem dentro da prática do Scrum. Tá? Então vamos explicar hoje apenas os papéis. Tá? O que é o proprietário do produto? O proprietário do produto ele é o líder do produto, ele é o cara dentro do processo do Scrum que vai exercer a liderança sobre o produto, ou seja, ele que vai dizer como é que é o produto do cliente, ele que vai dizer quais são as funcionalidades que deve ter dentro daquele produto, é ele que vai estabelecer uma visão clara do produto, ele vai tirar todas as dúvidas para os envolvidos no processo de desenvolvimento, no caso de desenvolvedores, o Scrum Master, o time Scrum Master, ele vai dizer como é que o sistema, como é que o produto ele deve funcionar. Ou seja, ele deve transmitir uma visão clara para que não haja erros durante esse processo do desenvolvimento do software. Ele é o líder do produto, é ele que vai dizer como o produto funciona, certo? Então, o primeiro papel, a primeira pessoa envolvida, nós já entendemos, tá? É, o proprietário do produto, ele é o líder. Ele é o líder em que vai dizer para a equipe como é que o produto vai funcionar, como é que deve ser o produto. Tá? Ele é o ponto central, certo? O que ele faz além de dizer o que o produto deve fazer? Ele define as funções, as funcionalidades que vai ter dentro desse sistema, dentro desse novo produto, certo? Ou seja, ele é o líder do produto em que vai dizer o que deve ter dentro desse produto, as funcionalidades dentro desse produto, certo? Aí aqui, ó, função 1, 2, 3, ele vai listar essas funções, tá? Segunda pessoa envolvida nesse processo é o Scrum Master.
Quem é esse Scrum Master? Nós temos o líder do produto, o cara que vai dizer como o produto deve funcionar, as funcionalidades desse produto, ele vai estabelecer a visão clara. E nós temos o Scrum Master. O Scrum Master é o cara responsável pela liderança da equipe, tá? Liderança da equipe, ele é o facilitador do processo de desenvolvimento, vamos dizer assim. É ele que deve é, é, transmitir a visão clara dessa metodologia ágil. É ele que vai dizer para a equipe como é que vai funcionar o Scrum. Quantas reuniões diárias nós vamos ter? Quais são os processos que a gente vai estar envolvido? Ele é o facilitador, ele está ali para ajudar o pessoal da equipe, tá? Então ele tem que entender bem do Scrum. Ele é o cara que vai dizer para a equipe como é que vai funcionar essa metodologia, tá? Então o primeiro papel que é o proprietário do produto, ele vai dizer o que é o produto, como é que funciona, as funcionalidades. O segundo papel é o Scrum Master, em que vai dizer como é que vai funcionar o processo do Scrum, como é que é o processo do Scrum dentro da equipe, ele vai ajudar a equipe. E o terceiro é a Dev Team, que é o time, tá? O time são as pessoas que vão construir o projeto, que vão construir o produto. Ou seja, eles por eles só vão se organizar com a metodologia ágil do Scrum, certo? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai estudar é, é, estudar melhor cada parte, tá? Cada papel, vamos começar a explicar como é que funciona esse processo aí ágil. Até mais.